Vamos lá, caras. Agora a gente vai falar aí da força de atrito, tá? É uma das forças que estava faltando a gente falar e vai ser muito interessante porque ela vai aparecer na maioria dos problemas que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá ok? Professor, mas qual a importância da força de atrito e de fato onde ela existe? Cara, a força de atrito está presente em tudo que nós fazemos, inclusive um simples fato de você segurar a caneta para escrever. Você só consegue segurar uma caneta, eu vou escrever aqui, ó, de amarelo. Você só consegue segurar uma caneta ou um lápis, tá? Você só consegue andar, você só consegue estar vestido graças à força de atrito. Se não fosse a força de atrito, você não conseguiria fazer nenhuma dessas três coisas. Embora sejam coisas simples da sua vida, se as superfícies fossem perfeitamente lisas, não conseguiríamos fazer nenhuma dessas coisas básicas do nosso dia a dia, tá ok? Então, de onde vem essa força de atrito? A força de atrito, ela tem origem em uma força eletromagnética, tá? Ou simplesmente uma força elétrica. Tá, ok? A origem do atrito ela é elétrica. Mas, professor, eu não estudei eletricidade, eu não sei nada sobre eletricidade, mas mesmo assim eu vou conseguir entender sobre força de atrito, você vai conseguir entender, tá? Porque a gente não vai tratar por enquanto da característica elétrica dela, tá? Você não precisa saber disso, simplesmente essa informação inicial de que a origem da força de atrito elétrica é suficiente. A gente vai pegar a parte prática, a parte mecânica da força de atrito, a sua origem mecânica. Imagina só, imagine que você tem uma superfície perfeitamente horizontal e em cima dela você tem um bloco. Tá? Embora você olhe para a superfície e ela pareça perfeitamente lisa, se nós dermos aqui um zoom na superfície, você vai ver que ela tem uma série de imperfeições. Olha só, vou colocar de verde aqui as imperfeições dela. Na parte de cima, nós vamos ter o bloco. Essa aqui é a superfície enrugada do bloco. E na parte de baixo, nós vamos ter a superfície. Tá ok? Então, ó, isso daqui, caras, embora não pareça, é um zoom do bloco, da superfície de contato do bloco com a nossa superfície horizontal. Tá? Se você der um zoom cada vez maior, você vai conseguir identificar cada vez mais essas imperfeições. Tá? É o atrito, ou seja, o contato entre essas imperfeições que gera a força de atrito. Então, a força de atrito é basicamente o quê? Quando você tem esses dentes aqui próximos um do outro, quando você tenta movimentar, por exemplo, o bloco para frente, esse dente aqui, ó, bate nesse dente aqui. Essa interação vai fazer com que haja um impedimento na saída do bloco. Quando você empurra esse bloco com a força suficiente para romper esses dentes, então você tem aí um vencimento aí da sua resistência, tá? Então você conseguiu naquele momento diminuir a força de atrito devido ao rompimento desses dentes aqui e empurrar o bloco. Tá bom? Só que esses dentes eles permanecem ao longo da superfície, então você tem que manter essa força para conseguir romper esses dentes e conseguir fazer o objeto se locomover. Tudo bem? A gente não vai ficar levando em consideração o tempo todo essas imperfeições, porque já pensou se aqui tem uma imperfeição desse jeito, aqui tem imperfeição de outro jeito. A gente vai trabalhar com a força de atrito de forma bem mais simples, tá? Você vai considerar aqui a sua superfície lisa, com atrito, e para a gente representar que essa superfície tem atrito, nós vamos colocar esses três tracinhos aqui. Ó. Quando eu coloco esses três tracinhos aqui na minha superfície, geralmente é para dizer que é uma superfície com atrito. Quando eu não coloco esses três tracinhos, eu estou dizendo que ela é uma superfície lisa. Então, a nossa superfície ela possui atrito. Tá? Professor, e onde o atrito age? O atrito age entre a superfície do bloco e a nossa superfície horizontal. Tá bom? E como é que ela vai ser representada? Bem simples. Por ser uma força, vai ser representado por um vetor. Tá? E no nosso caso aqui, vai ser um vetor contrário ao movimento na maioria das vezes, não necessariamente sempre. Por exemplo, imagine que você joga um bloco, você aplica uma força inicial nesse bloco e esse bloco depois começa a se movimentar sem essa força.
Depois de um tempo, se a superfície tiver atrito, esse bloco vai parar. Tá? Por quê? Durante o movimento, eu vou colocar aqui, ó, V de velocidade, não existe nenhuma força na direção, no sentido positivo aqui sobre ele. À medida que ele vai se movimentando, a força de atrito continua agindo sobre ele na direção negativa. Tá? Essa força vai ser representada por esse vetor. Tá? Professor, eu posso colocar esse vetor bem aqui no meio? Pode. Os vetores eles podem ser movimentados para onde você quiser, desde que você não gire ele. Lembra disso? Então, ó, aqui nós vamos ter a força de atrito representada aqui por um vetor. Tá? Então, esse φ é o que vai ser para a gente a força de atrito. Então, sempre que você vir o φ, você vai lembrar de força de atrito. Tudo bem? Nesse caso específico, que você simplesmente jogou o bloco e ele foi deslizando até parar, nós temos aí uma força de atrito que é contrária ao nosso movimento. Mas, professor, é possível ter uma força a favor do nosso movimento? É totalmente possível, quer ver? Imagine que você tem um caminhão e em cima desse caminhão, na parte traseira, aqui as rodas do meu caminhão, tá? É um caminhão aí meio complicado, tá? Então, ó, você tem uma caixa. Inicialmente, esse caminhão estava parado, então sua velocidade é zero e junto à caixa estava com velocidade zero. Só que, espontaneamente, o nosso caminhão, tá? Ele dá a partida e passa a ter uma velocidade diferente de zero, tá? Ou seja, ele vai para frente, ele sofre uma aceleração. Não esqueçam que a aceleração está diretamente ligado à força. Tá bom? Então, a tendência do nosso bloco, segundo a primeira lei de Newton, é permanecer parado. Mas, professor, então por que o bloco vai para frente? Alguém tem que carregar ele. E, de fato, quem está carregando o bloco é a força de atrito. Tá? Então, aqui eu tenho uma força de atrito. Então, a força de atrito é a responsável por carregar o nosso bloco para frente. Tá? Professor, mas por que a força de atrito fica para frente e não para trás nesse caso? Porque como a tendência do nosso bloco é permanecer no lugar que ele estava e o caminhão está indo para frente, alguém tem que trazer ele. E, no caso, vai ser a força de atrito. Se você quiser imaginar isso, imagina que aqui você vai ter os dentinhos, tá? Da superfície de baixo do meu bloco e os dentinhos aqui da superfície de cima do meu caminhão encaixados, e esses dentinhos estão encaixados e trazendo o bloco para frente, tá bom? Eu dei 3 exemplos no começo onde a gente podia usar o atrito. Mas olha só, segurar uma caneta. Ah, professor, peraí, segurar uma caneta. Eu tenho aqui, ó, vou desenhar 2 dedos aqui, imagine que isso aqui são 2 dedos, e eu vou segurar a minha caneta aqui, uma caneta sendo segurada. Professor, onde o atrito está nesse momento aí? Bem fácil, cara. Quando você pega a caneta, você pressiona a caneta, tá? Essa caneta, por conta da gravidade, a tendência dela é ela cair. Mas algo tem que segurar ela. E quem vai segurar ela vai ser a força de atrito contrária à força-peso que puxa ela para baixo. Então, o atrito está agindo aqui para impedir que a sua caneta escorregue. Então, sem a força de atrito, tá? No caso aqui uma caneta suspensa, tá? Não está em cima do papel, nós não conseguiríamos segurar uma caneta. Professor, e andar? Andar, como é que isso aí, como é que andar está nessa situação? Bem simples, cara. Eu vou desenhar um pé aqui, ó. Primeiro uma superfície e aqui um pé. O ato de andar, embora pareça simples, cara, não é um ato muito simples. Quando você bota o pé para frente, você vai fazer o quê? Você vai jogar o seu corpo para frente. Mas como você faz isso? Você começa a puxar o seu pé para trás. Então você puxa o seu pé para trás. Quando você puxa o seu pé para trás, você trava aqui no chão o seu pé. Tá? Então, você está puxando o pé para trás, isso quer dizer que a força de atrito ela está para frente. Olha aqui a força de atrito para frente, uma vez que você está puxando o pé para trás. Está aqui a força de atrito tentando impedir que seu pé vá para trás. Tá? Como toda ação tem uma reação, você vai ter aqui essa força, tá? Com uma reação no próprio solo. Tá? Então você tem aqui a ação e reação. E a força de atrito é a responsável por jogar você para frente. Tá? Então você vai ter aqui uma força jogando você para frente e exatamente o atrito. Professor, peraí,
Isso quer dizer que se não houvesse atrito eu não conseguiria andar? Não, você não conseguiria andar, porque quando você puxasse o seu pé ia. Então não ia ter ninguém jogando você para frente. Tá vendo? Outro exemplo que eu dei foi de você simplesmente se vestir. Então imagine que você vai se vestir. Eu vou aqui, tá? Aí eu vou me vestir. Tá aqui eu, aí eu vou me vestir. Eu pego aquela calça pancada, tá? E vou me vestir. Eu visto a calça aqui, ó. Minha calça. Pronto, vesti minha calça. Professor, por que suas calças não caem? Fácil, cara. É o seguinte, primeiro porque eu uso o cinto, tá? Risos. Não, cara, não é por causa disso não, tá? Mas também é por causa disso. Minhas calças não caem, cara, por causa do seguinte. A tendência dela é cair por conta da gravidade. A gravidade puxa, certo? Sua calça, não importa a marca dela. A gravidade puxa sua calça para baixo. Tá? Então tem que ter uma força para cima para contrabalancear isso. E no caso, a força que vai estar para cima é a força de atrito. Tá? Professor, mas não é a força que eu prendo o meu cinto, não? Não, está relacionado. O seu cinto ajuda muito, o seu cinto aumenta o atrito porque aumenta o contato entre os dentes da sua barriga e os dentes da sua calça, tá? Esses dentinhos aqui microscópicos que existem em qualquer superfície. Tudo bem? Então, ó, se você prestar um pouco de atenção, você vai ver que existe dois tipos de atrito. Um atrito que aparece quando você já tem rompido aqui os dentes, um atrito mais fraco, de fato, tá? E um atrito que ele existe enquanto os dentes estão inteiros. Ou seja, um atrito relacionado ao movimento e um atrito enquanto está parado, enquanto ele está resistindo. Tá? De fato, existem dois atritos. Se você olhar esse exemplo aqui, ó, você vai ver que esse atrito age enquanto o meu bloco está em movimento. E esse atrito age justamente para que o meu bloco não entre em movimento. Esse mesmo atrito, ele não deixa o meu pé escorregar. Esse mesmo atrito não deixa a minha calça cair. Esse atrito que deixa as coisas paradas, ele não deixa a caneta escorregar, tá? Então nós temos um atrito para fazer as coisas que estão em movimento parar e um atrito que mantém as coisas paradas, tá? Então nós temos dois tipos de atrito e a esses dois tipos de atrito nós vamos dar nomes. O primeiro atrito é chamado de atrito cinético ou simplesmente atrito dinâmico, tá? Então, atrito cinético ou dinâmico. Você pode, em uma videoaula ou então no livro, sei lá, se você perguntar para sua avó, ela pode ter um desses dois nomes aí. Os dois nomes são equivalentes, tá? Ou atrito cinético ou atrito dinâmico. Quando é que existe, quando é que aparece esse atrito cinético ou dinâmico? O atrito cinético ou dinâmico, ele ocorre quando o objeto está em movimento. Tá? Ou seja, aqueles dentinhos já se romperam, tá? E o meu objeto está em movimento. E professor, é bem tranquila essa ideia, né, de atrito cinético. Outra característica do atrito cinético é que, diferente do próximo tipo de atrito que eu vou falar, ele se mantém aproximadamente, se as duas superfícies permanecerem as mesmas, tá? Constante. Ou seja, não importa quanto tempo passe, ou quanto você ande, se as superfícies forem as mesmas, ou ele vai continuar com o mesmo valor, tá? Então, depois que você conseguiu força suficiente para romper esses dentinhos que ligam as duas superfícies, aquele atrito vai sempre permanecer com aquela intensidade, tudo bem? Pronto, eu não vou mostrar a fórmula ainda, porque eu vou mostrar no próximo vídeo. O outro atrito que você deve conhecer é o atrito estático. Tá? Professor, como é que funciona esse atrito estático? É bem simples. Diferente do atrito cinético dinâmico, o atrito estático está relacionado a repouso. Então, o objeto tem que estar parado em relação a alguma coisa. Tá? Pronto. E diferente do atrito cinético ou dinâmico, ele não é constante. Ele muda de acordo com sua força. Muda de acordo com a força aplicada. Tá ok? Então, quanto mais força você coloca, mais aqueles dentinhos eles vão ter que resistir ao empurrão, tá? Ou seja, o meu atrito estático ele vai aumentando até não conseguir mais. Se nós pudéssemos fazer um gráfico
de força de atrito versus força de atrito em newtons, tá? Porque é força, versus a força que você está colocando, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim, ó. Olha só, por enquanto que você não está aplicando nada de força, então o atrito está lá de boa, não está resistindo nada, os dentinhos não estão resistindo ao movimento e tal. Aí, à medida que você vai colocando força, a força de atrito ela vai aumentando proporcional. Ou seja, se eu tivesse aqui um bloco, ele estava de boa parado, aí eu comecei a empurrar ele, só que eu não coloquei força suficiente para ele sair do canto, tá? Então, ó, à medida que eu vou aumentando a força de atrito ela tem que responder igual. Então ela vai aumentando também, até que ela chega a um valor máximo, tá? Ou seja, aqueles dentinhos eles vão se romper a partir daí. Depois que os dentes se rompem, é óbvio que a força de atrito tem que diminuir. Ela vai diminuir, tá? Depois que ela diminui, ela passa a ter um valor fixo, ou aproximadamente fixo, tá? Professor, então o meu bloco nesse trecho aqui ele vai estar se mexendo? Vai. E nesse trecho aqui ele vai estar parado? Vai, tá? Parado pelo menos em relação a um referencial. Então, esse cara aqui é o atrito estático. E esse cara aqui é o atrito cinético. É verdade. Ou seja, o atrito estático ele tem um valor máximo aí, tá? Depois desse valor máximo, ele se transforma em cinético. Ou seja, quando a gente está na iminência de movimento, tá? Iminência de movimento, tá bom? Você vai ter aí um rompimento daqueles dentinhos e o atrito deixa de ser estático, ou seja, o objeto deixa de estar parado para estar em movimento, tudo bem? Então, basicamente, isso daqui resume a diferença entre esses dois tipos de atrito. Se você quiser identificar onde cada um age nas nossas situações, é bem fácil. Por exemplo, aqui, o bloco, embora esteja em movimento em relação a você que está fora do caminhão, se você colocar uma pessoa aqui em cima do caminhão, essa pessoa vai ver esse bloco parado. Tá? Então, nesse caso, em relação aqui a esse observador, tá? Em relação a você também, tá bom? Essa força de atrito aqui, ela é estática, porque o bloco ele não está em movimento em relação ao caminhão, tá? Aqui, que o meu bloco estava escorregando e o atrito cada vez mais desacelerando ele. Aqui nós temos atrito cinético. Professor, e essa caneta, para que ela não escorregue, a caneta não escorregue, tem que ter atrito estático. E as minhas calças, atrito estático e um bom cinto. E professor, para que o meu pé não escorregue e eu consiga andar de forma satisfatória, aqui também tem que ser atrito estático. Tá ok?